Salve, salve galera do xadrez, vamos continuar aqui rumo aos 2000 jogando partidas rápidas no chess.com e hoje vamos jogar contra um jogador que é do país do Irã, certo? Vamos fazer aqui uma análise. O jogador faz E4, eu faço E5, o jogador faz G3, olha que legal, isso aqui é muito raro. Inclusive eu acho que, na verdade eu não conheço essa abertura, então não acho nada não, certo? Então o cavalo F6, bispo G2 e agora eu faço basicamente um C6 com a ideia de fazer um peãozinho D5. Fica até parecendo a italiana inversa, né? No caso faltou só o bispo C5 aqui, né? Bom, cavalo D2, cavalo E2 quer dizer, faço o peãozinho D5 aqui com a ideia de tentar dominar o centro com as peças negras. Veio a troca e basicamente ele fez pequeno roque. Agora sim, bispo C5 e aqui fica aparecendo uma italiana com centro, né? Definido aqui geralmente, né? Só que a diferença é que eu tô com as peças negras, certo? Bom, D3 é jogado, pequeno roque feito, o jogador faz cavalo aqui em C3 e agora cavalo C6, certo? Aquele toma aqui, totalmente errado, obviamente, né? Ele acabou entregando aqui um cavalo inteiro. E isso aqui, né, já sai aquela teoria, né, de que os jogadores aqui são bem sólidos. São sim, querendo ou não, se você pegar as últimas partidas, as últimas 10 partidas talvez, você vai ver que quase nenhum erro assim apareceu, né? Então escracho assim no começo da partida, mas aqui o nosso jogador acabou cometendo esse erro, certo? Aqui eu tomo um cavalo inteiro, ele joga C3 e agora eu jogo o bispo E6 e agora ele faz A4 aqui e basicamente eu faço dama D7 e aos poucos eu vou melhorando a minha posição, né? Ele faz B4, eu jogo o meu bispo aqui em D6 e agora o nosso player faz peãozinho D4 aqui para tentar confrontar o centro de alguma forma. Eu tomo com o peão, ele toma com o cavalo, eu troco o cavalo, ele vem com a dama nessa posição em D4. Eu volto o meu cavalo e eu tenho que tomar muito cuidado com cravadas aqui no meu bispo, né? Isso pode ser muito comprometedor. Então, basicamente, ele joga torre, né? Torre D8, D1. E aqui eu tiro o meu bispo, principalmente para a posição. Bispo E5. Ele não pode tomar com a dama, porque se ele tomar ele leva cheque aqui embaixo, cai uma torre inteira. Então ele não vai fazer isso. E se caso ele trocar aqui, tá tranquilo, tá defendido aqui a posição. Ele não consegue tomar com a torre, não consegue fazer nada, certo? Bom, o nosso player aqui, basicamente, ele troca as damas, eu venho com o meu bispo, ele joga o bispo dele aqui em B7, tentando atacar a minha torre, eu jogo a minha torre B8, atacando o bispo dele, ele recua o bispo novamente para G2, e aqui eu capturo o peãozinho de C3, atacando a torre dele com o meu bispo, e nessa posição aqui ele não tem muitos lances para se fazer, então ele jogou torre B1 aqui, e basicamente bispo F5 atacando a torre dele aqui. Nosso player joga torre B3, né? Acaba sendo um outro erro. Na verdade, acho que não tinha como defender mesmo, né? Ele iria perder uma torre aqui nessa posição, não tinha muito o que fazer. E basicamente ele leva torre C2, dano duplo aqui. E ele abandonou esta partida, sim. Ele abandonou, eu sei, esse jogo foi muito rápido, né? Foi um jogo que não tem muito o que explicar, não é algo instrutivo. E aqui eu vou gastar um tempinho aqui para falar para vocês um pouco sobre o rating, né, de 1400, 1500 e o que eu achei mais ou menos, né? O que eu estou achando dessa faixa etária de rating, né? Bom, basicamente eu sinto que os jogadores de 1400 e 1500, eles são jogadores seguros, eles são sim, lógico que uma vez ou outra um jogador vai jogar da forma que foi jogado aqui, vai acabar entregando uma peça muito rápido, mas a cada 10 partidas eu sinto que só um ou dois fazem isso, a maioria joga de forma bem segura até, na verdade, porém o que falta para os jogadores de 1400 e 1500 que eu vejo é entender um pouco mais de tático e também ter um entendimento de aberturas, né, um pouquinho melhor. Não é que eles sejam podres e ruins, não. Eles só têm um pouco de problema nos quesitos do jogo. Eles precisam aumentar um pouco esse nível, né? Por exemplo, o jogador de 1400 e 1500, eu sinto que eles têm uma abertura no nível básico, um meio jogo no nível básico e um final de partida no nível básico e o tático no nível médio. Eu sinto isso. Eu sinto que o tático deles é bom, é um nível médio, mas eu sinto que todos os outros fundamentos do jogo, eles são um nível muito, muito básico. Estratégia, domínio de centro, movimento das peças, colocação das peças, entendimento de estratégias, estão em um nível muito básico de jogo. Então se você está nesse nível de jogo, né, se você está nessa faixa de rating,
Aqui eu já tô dando conselho pra você melhorar, pra você evoluir o seu jogo, entendeu? E aí você deve estar se perguntando agora, tá, eu entendi, mas como é que eu faço isso? Como é que eu melhoro o meu jogo? Cara, você vai melhorar de algumas formas, jogando, né? E você vai fazer isso aqui que eu tô fazendo aqui. Você vai lá, você jogou uma partida rápida de 10 minutos. Depois que você terminar sua partida, você vai lá e vai analisar essa partida. Eu não tô falando pra você analisar, pra você encontrar revisão da partida, não. Você só vai apertar lá no analisar e vai aparecer essa tela pra você aí. Não precisa analisar com a revisão ali, tá vendo? Revisar, não precisa apertar ali. Só vai no analise ali e aí você vai passando os lances, né? E você vai procurar os lances que você poderia ter feito melhor ou os lances que você evitaria de fazer, né? Tipo, pô, joguei minha torre ali, não precisava, da próxima vez eu não vou jogar. Vamos ver se a minha abertura foi legal e tudo mais, entendeu? Então, você vai ter que ter essas pequenas visões de jogo, né? Pra você conseguir devagarzinho evoluir. Lógico que não vai ser do dia pra noite que você vai evoluir, né? Não vai ser em uma semana, entendeu? Mas eu te garanto que se você fizer isso que eu tô te falando, pelo menos analisar uma partidinha por dia, pelo menos, eu garanto pra você que em um mês você vai subir uns 100 pontos, 150 pontos, tranquilinho assim, tranquilinho. Você vai ficar até chocado. Você vai começar a ver lances seus, depois de um mês, você vai falar, nossa, eu geralmente faria esse lance aqui, mas agora eu estou fazendo este lance aqui. Mudou, né? A sua percepção ela vai mudar. E o seu jogo ele melhora, entendeu? E aqui é uma faixa muito importante de rating, porque se você passar daqui, você vai cair nas faixas de rating de 1600. E nessa faixa de rating, quando eu chegar lá, eu vou dar as dicas legal ali, porque nessa faixa de rating o jogo muda muito. Eu sinto que o jogo na faixa dos 1600 muda bastante. E quando estiver lá eu vou explicar por que muda, né? Qual que é a diferença dos 1400 para os 1600. Que tem uma mudança de jogo que diferencia muito, assim, muito explícito os jogadores de 1600, 1700 para os jogadores de 1400, 1500. Certo? Então nessa faixa de rating, novamente, né? Eu sinto que os jogadores eles têm um certo nível baixo em muitos aspectos do xadrez. O nível tático deles eu sinto que é médio. Por quê? Porque eu sinto que os jogadores aqui eles fazem muito tático mesmo. Eles só vivem de tático. Não é ruim, mas acaba que você enfraquece demais os outros aspectos do xadrez. Entendeu? O certo quando chegar aqui nos 1400 é você já tá, né, com umas 2, 3 aberturas legais. Você já tem um entendimento legal das aberturas que você geralmente usa. Então com isso você só precisa refinar a abertura, né? Que aí você, na verdade, já era para você estar aqui com um refinamento legal nas aberturas, em 2, 3 aberturas e 2, 3 defesas de peças negras. Na verdade, 2 aberturas de brancas e 2 de negras já tá suave, entendeu? E aí já era para você ter, obviamente, ter o nível médio de tático, que é isso que eu geralmente cobro, e já era para você estar começando a refinar também um pouco do meio jogo, um pouco de finais, entendeu? E eu não tô falando para você ir buscar estudos de finais, estudos de meio jogo, não. Quando eu falo refinar, eu tô falando você mesmo por conta própria, enxergando isso no tabuleiro, vendo o que você está fazendo de errado, o que você está fazendo certo ou não. Entendeu? Se você for aquele jogador que você abre um chess tempo ou abre o chess.com, fica fazendo 1 hora, 2 horas de tático por dia e acha que vai evoluir o seu xadrez só fazendo tático, você não vai evoluir o seu xadrez só fazendo tático, entendeu? Você tem que fazer um pouco de tática, entendeu? Você tem que fazer um pouco de tática diariamente, porém você tem que forçar outros aspectos do seu jogo, né? Principalmente agora, né? Porque agora é um momento importante para você evoluir. Porque se você fizer direitinho, aqui é um passo para você já chegar nos 1700, 1800. É um passo, não é tão difícil. Se você der uma... Vamos supor aqui, ó, vou dar um exemplo. Eu falei que os jogadores de 1400, 1500, eles têm um nível médio em tática. Certo? Vamos supor que você pare de fazer tática. Você fala, não vou fazer tática agora. Eu vou focar aqui em abertura. E aí você estuda como melhorar a tua abertura. Cara, eu te garanto que você vai subir uns 200 pontos. Só por você ter esse aspecto... Você vai sair do nível básico de abertura e vai para um nível médio de abertura. Só isso já vai fazer você subir para os 1600 tranquilinho. De verdade, garanto para você. Vou dar um outro exemplo. Você não quer estudar abertura, você quer estudar meio jogo. Que eu acho que é até melhor. Eu acho que é até melhor o meio jogo. Você sai do nível básico do meio jogo pro nível médio do meio jogo. Cara, você vai subir uns 400 pontos. Você vai lá pros 1800 assim rapidinho. Rapidinho. Porque o nível muda muito, cara. Os jogadores aqui, ó, os jogadores de 1400, 1500, eles travam aqui. Eles não estudam, ficam só na tática. E o que acontece? Aí vem um jogador como você, que fala assim, beleza, eu vou fazer um pouquinho de tática por dia, mas eu vou focar no meio jogo.
Mano, é que você vai atropelar os jogadores. Você basicamente vai atropelar os jogadores. Porque os caras são tão viciados em tática, mas não, você já não é mais só tática. Você tem um nível médio em tática e agora seu nível foi pro médio em meio jogo. O que você acha que vai acontecer? Você vai atropelar os jogadores, você vai ganhar muitas partidas, certo? Então esse aqui já é um conselho a mais, né? Pra quem tá nessa faixa de rate 1400, 1500 e quer subir um pouco mais, certo? Quer ver uma evolução no xadrez, uma evolução no jogo. Pra não ficar perdendo também, né? Você quer um hobby, uma diversão pra gente. Porém, a gente também não quer ficar perdendo, né? A gente não é otário pra ficar perdendo toda a vida. A gente tem que começar a ganhar também, né? O bagulho não é ficar participando também não, né? O bagulho é ganhar também, né? Aquela parada, né? Com aquela sua tia que chega pra você. Ah, não se preocupa que você não ganhou a medalha. Tá de boa. O importante é competir. Tá ligado? O pessoal que fala isso. Puta que pariu. Isso me dá nos nervos, cara. De verdade, isso me dá nos nervos. Porque fica parecendo que você é patético demais, mano. Tá, sabe? Tipo assim, eu prefiro que a pessoa chega pra mim e fala assim, nossa, você é muito otário, hein, mano. Mal perdedor, hein. Porra, isso daí me dá uma motivação, velho. Me dá uma motivação. Quando a pessoa me chama de perdedor, eu olho assim pra cara da pessoa e falo, caralho. Puta que pariu, mano. Tão me chamando de perdedor. Ah, não, mano. Ah, não, mano. Porra, ah, não. Aí você fica louco da vida, sobe o. Sabe a veia na testa, começa a crescer. Você fica, ah, não. Ah, não. Perder não. Ah, não. Perdedor não. Perdedor não. Pode falar que eu sou um competidor, que eu tô aqui, que o importante é competir. Mas falar que eu sou perdedor. Ah, não. Aí que você vai focar mesmo. Aí que você vai ficar doido da vida. Eu prefiro que a pessoa me chame de perdedor do que. Valeu a pena. O que importa é competir. Ah, não, mano. Esse daí me deixa. Mas vocês entenderam a analogia, certo? Mas é isso. Dá aquele like, né, pra fortalecer. Eu sei que a partida foi rápida, né? Foi mais teorizada aqui o bagulho. Tamo junto. Dá aquele like pra fortalecer. É nóis. E vamos para a próxima partida.